quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e guarda ben che non se bagna, che lo voglio regalare e guarda ben che non se bagna, che lo voglio regalare, lo voglio dare al mio moretto questa sera quando viene, lo voglio dare al mio moretto questa sera quando viene. Quel mattolin di fiori che vien dalla montagna, quel mattolin di fiori che vien dalla montagna, quel mattolin di fiori che vien dalla montagna, guarda ben che non se vaglia, che lo voglio regalare. Representando o grupo composto por Luísa Mendes, João Pedro Matos, Manuela Garrido, Valentina Freire e Isabela Dalla, do trabalho de História e Literatura do segundo ano E sobre o anarquismo, irei começar com uma breve introdução e logo seguinte o contexto histórico. O anarquismo é a ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, ou seja, a favor da liberdade individual em meio social, econômico ou cultural, porém responsável. Defende principalmente o fim do sistema capitalista e do Estado. Ele surgiu na segunda metade do século XIX por meio de pensadores intelectuais como William Godwin, Pierre Joseph e Mikhail Bakunin, que contribuíram com ideais e princípios até hoje conservados. Para Godwin, a sociedade podia viver sem as leis e restrições de um governo e, assim, iria atingir o equilíbrio por meio da liberdade dos indivíduos representando o estado da sociedade ideal. O anarquismo chegou ao Brasil por volta de 1850, com a chegada de imigrantes, em meio a livros escritores, no final do século XIX. O movimento anarquista teve seu auge, o que causou grandes greves operárias. Nessa época, foram criadas escolas para trabalhadores que eram comandadas segundo os ideais da doutrina. O anarquismo também foi resgatado por jovens integrantes de movimentos de contracultura, hippies, punk e outros na década de 1960. Partimos agora para o anarquismo literário. Primeiramente, a gente deve esclarecer o título anarquismo literário. Esse termo foge ao sentido político, à construção do poder ou organização social. Ele se refere mais à estrutura cerebral anarquista de escritores, como Machado de Assis, Victor Hugo, Oscar Wilde e outros. Não é anarquismo na literatura, mas essa literatura livre de comandos criativa e evolutiva. A vontade é de principalmente determinar a independência, a liberdade totalitária de expressão do pensamento do escritor, ou seja, não tem uma autoridade acima da sua consciência. Nesse sentido, é anárquico. O anarquismo está encravado nas raízes do desejo da necessidade de se realizar ao outro que pertence ao mesmo corpo cultural, à mesma espécie dialogável. Está ao mesmo tempo relacionando a impotência ou a frustração de não conseguir expressar por inteiro os sentimentos que o cérebro produz. Na atualidade, o termo anarquismo adquiriu uma simbologia negativa e equivocada, e é muitas vezes associada à desordem ou à ausência de regras utilizada como sinônimo de caos, e podemos ver isso claramente no vídeo do Fantástico a seguir. Desde 2013, uma série de ataques incendiários em Porto Alegre atingiu sedes de partidos políticos, consulados, bancos, delegacias e até uma igreja. A autoria era desconhecida e não havia nenhum sinal de ligação entre eles. Agora a polícia chegou a uma descoberta surpreendente e 3 livros clandestinos foram a chave que desfez o mistério. 1º de julho de 2013. Bombas caseiras são jogadas no pátio da Secretaria de Segurança de Porto Alegre. O caso ainda não foi esclarecido.
24 de fevereiro de 2014, 10 carros da Polícia Militar do Rio Grande do Sul são destruídos num incêndio. A suspeita é de que tenha sido criminoso. 30 de abril de 2016. A câmera de segurança é da sede do Partido Democratas em Porto Alegre. Um homem leva uma sacola e é seguido por outros 3 homens. Na volta, ele se abaixa e mexe na sacola. O outro espera. Ele acende uma garrafa. É um coquetel molotov. Os 2 homens atiram as bombas caseiras na sede do partido. 3 bombas no total. Até então, os atos violentos tinham sido tratados pela Polícia Gaúcha como casos isolados. Não se conheciam os autores e nem se pensava que pudesse haver relação entre os casos. Mas 5 meses depois daquele ataque, essa história começou a mudar. Foi depois que uma pichação apareceu numa delegacia. Em Porto Alegre, o repórter Jonas Campos explica. No desenho, alguém aparecia jogando um coquetel molotov contra o prédio. Segundo a polícia, foi um aviso do que estava por acontecer. Depois, o grupo colocou uma bomba debaixo da viatura que estava estacionada exatamente nesse local. Foi no dia 24 de setembro de 2016. A bomba explodiu em frente à delegacia assim que um policial ligou a ignição. Era um mecanismo artesanal, mais eficiente, mostrou eficiência. Nós temos aqui no chão, inclusive, ainda plásticos do material da viatura que queimou. Ele foi colocado embaixo da roda, sob o eixo traseiro, na região direita traseira, exatamente no local onde fica o tanque de combustível. Então, para que esse fogo iniciado por esse mecanismo, ele tomasse uma proporção que também atingisse o tanque de combustível. O fogo foi controlado antes disso e o policial não se machucou. O atentado não virou notícia, mas chamou a atenção do delegado. A partir daí começamos a investigar fatos semelhantes. Os casos anteriores que a gente mostrou aqui foram novamente investigados. E a ligação entre 11 desses ataques começou a aparecer. Começamos a juntar todos os dados, começamos a juntar os detalhes e chegamos à autoria. Tem pessoas de outros países, tem pessoas da França, tem pessoas da Bolívia, tem pessoas do Brasil, tem pessoas do Chile, né? E a maior prova que nós tivemos de tudo isso, que coroou com êxito a investigação, foi um próprio documento produzido por eles, o Livro do Caos, na qual eles relatam todas estas ações com detalhes. A polícia descobriu na internet 2 livros, 2 cronologias de ataques desde o ano 2000 no Brasil, mas principalmente em Porto Alegre, editados pela Biblioteca do Caos, de um grupo que se autodenomina anarquista. Até mesmo a explosão no carro de polícia, que não tinha sido noticiada, estava documentada num dos livros e era reivindicada pelo grupo de ativistas. 32 pessoas foram citadas no inquérito da polícia. O juiz Fábio Vieira Ert, da 9ª Vara Criminal de Porto Alegre, expediu 10 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nesta quarta-feira. Na operação foi encontrada a versão física de um dos livros da internet. O anarquismo é uma ideologia política surgida na Europa no século XIX. O anarquismo tem como meta de chegada construir uma sociedade socialista e democrática. Ou seja, ele desde o princípio ele não diferencia distribuição de renda de distribuição de poder. O principal teórico anarquista foi o russo Mikhail Bakunin, que propôs a extinção do Estado. O anarquismo não é um movimento único, ele tem as suas diferentes expressões. E da nossa parte, todas elas têm que ser respeitadas. Esse vídeo foi postado na internet na quinta-feira passada, um dia depois da operação policial. A militante Lorena Castilhos, da Federação Anarquista Gaúcha, a FAG, se manifesta. O nosso espaço não tem nada a esconder. Aqui circulam as nossas crianças, aqui nós temos biblioteca, nós temos grupo de estudo, nós temos um escritório de direitos humanos, nós temos um estúdio de uma banda. O repórter Fábio Almeida tentou marcar uma entrevista com a Lorena. Oi, Lorena. Vi o vídeo e uma coisa não ficou clara sobre a posição da FAG. Mas o que temos para dizer está ali. O que queria entender é se na defesa do anarquismo vocês concordam com ações violentas ou fora da lei, ou isso foge do controle de vocês. Onde tu quer chegar? Em um aval nosso? Isso não vai acontecer. Não, pelo contrário, quero saber qual a posição de vocês sobre pessoas que fazem esses atos em nome do anarquismo.
Lorena respondeu com um desenho de criança onde se lê: anarquismo não é crime. O repórter insistiu. Concordo, por isso pergunto. E quando alguém comete um crime em nome disso? Lorena não respondeu mais. Na mesma semana da operação, outro livro foi descoberto pelos investigadores. O livro cita protestos na Europa contra o G20, a reunião de países ricos que aconteceu em julho passado em Hamburgo, na Alemanha. E mais um ato de violência cometido em Porto Alegre. Veja as imagens. São do dia 10 de julho. Elas mostram uma caçamba de lixo atrás de um carro do consulado alemão. Um catador remexe o lixo. Ele não tem nada a ver com um grupo de militantes. Uma mulher de boné se aproxima. Ela tira um embrulho de uma bolsa. Bota o embrulho na caçamba. Pouco depois, o lixo pega fogo e as chamas atingem um carro do consulado. O incêndio dura 2 minutos até ser apagado. O Fantástico apurou que essa ação está sendo investigada também pela Polícia Federal. Procuramos o Ministério da Justiça e a própria Polícia Federal para saber se essas ações poderiam ter relação com terrorismo, mas eles não quiseram comentar o assunto. Especialistas estão divididos sobre essa questão, que envolve a interpretação da Lei Antiterrorismo, sancionada pelo governo Dilma em março de 2016. O jurista Walter Maierovitch defende que sim, os atos são terroristas. Esse caso, com relação ao Rio Grande do Sul, se caracteriza como terrorismo. Por quê? Porque tem por meta a destruição da ordem e das leis. Mas o professor de Direito André Luiz Calegari discorda. Me parece que o porte por si só de bombas ou até mesmo as explosões que foram detonadas não podem ainda configurar o terrorismo. No terrorismo, o alvo direto da violência não é o alvo principal. Vamos lembrar de 11 de setembro, Torres Gêmeas. Aqui o ato de violência nas torres que todo mundo viu não era o ato principal, o ato fundamental. No terrorismo existe isso. Qual é o ato principal dessa violência? Na realidade, era uma represália, uma tentativa de destruição da cultura ocidental ali representada pelos Estados Unidos. Como se faz nesse caso do Rio Grande do Sul? O alvo direto da violência são alvos simbólicos. Viaturas militares, etc. São organizações anárquicas que querem o quê? Acabar com a paz social, difundir o medo, para que qual finalidade? Terminar com a ordem jurídica e, evidentemente, com as leis. Então nós temos, mais do que caracterizado, a criação de uma situação anárquica. Isso é terror. O professor Calegari alega que, apesar de a lei antiterrorismo ser clara quanto ao uso, transporte e guarda de explosivos, ela omite a motivação ideológica. Diz a lei que o conceito de terrorismo se aplica apenas nos casos em que a motivação for xenofobia ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. O artigo 2º, se foi uma falha do legislador brasileiro ou não, ele não coloca de forma explícita o teor político dos atos terroristas. Claro que o terrorismo sempre, intrinsecamente, ele tem o viés político, que é contra o Estado, aqui, ou contra a forma de Estado. Mas os atos, por si só, configuram crimes do Código Penal. E é importante que se diga, existe uma lei muito dura para combater tudo isso, que é a Lei das Organizações Criminosas, editada no ano de 2013, que essas pessoas, de forma unida e organizada, com uma estrutura de hierarquia para cometer esses atos, podem também estar incursas nas sanções da lei do crime organizado. Nós temos uma formação de quadrilha, uma quadrilha do mal, sem sombra de dúvida. Nós temos homicídio na forma tentada, nós temos o aumento de pena pelo crime hediondo através do uso de explosivos e uso de bombas incendiárias também, e os danos materiais todos causados.